E aí, vamos estudar a lição? Quarta-feira chegou, metade da semana, metade da caminhada. Estamos aí num processo de crescimento nesse assunto tão importante. E hoje vamos abordar as consequências do pecado. O texto base para o estudo do conteúdo de hoje está em Gênesis 3, de 7 até o 19, e no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 12. Quais são as consequências do pecado? Vamos lá então, se liga. Sob a perspectiva teológica, qual é a consequência do pecado? Um negócio chamado teofobia, medo de Deus. Percebe a primeira reação de Adão ao pecar? Tive medo e me escondi, disse ele para Deus quando Deus o procurava. Tive medo e me escondi. Teologicamente, a consequência trágica, teofobia, medo de Deus. Por acaso você tem medo de Deus? Fala para mim. Outra consequência, uma consequência psicossocial, eles estavam nus e se envergonharam. Vergonha de si mesmo. Psicossocialmente começou uma tragédia com a entrada do pecado. A dificuldade do ser humano em ter vergonha de si mesmo. Você tem vergonha de você? Olha aqui o que está acontecendo como fruto do pecado no Jardim do Éden. Na perspectiva física, o corpo em processo degenerativo, de degradação, o ser humano não mais viveria para sempre, não tinha mais acesso ao fruto da árvore da vida. Consequentemente, o seu estado seria drástico. E ao olhar para todas as coisas no processo degenerativo, eles estavam percebendo que caminhavam a passos largos para a morte. Como nós estamos caminhando também, um dia a mais é um dia a menos. E o que você está fazendo com cada dia de sua vida? Preste bastante atenção. E na perspectiva ecológica, natureza em estado de deteriorização, ou seja, as plantas com as folhas caindo, até então isso não estava acontecendo. O mundo vegetal entrando, o mundo da ecologia, a natureza entrando num processo de degradação triste. E a pior de todas as tragédias, a separação de Deus. Ou seja, todos os dias conversava com Deus face a face, e isso agora não era mais possível, uma barreira se criou. Isaías 59, 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Resultado, separação. E se você sabe que estamos separados, a consequência trágica é a morte, porque se Deus é vida e você separado dele, encontra-se automaticamente como um galho cortado e retirado da árvore, nós vamos murchar, definhar e morrer. Então, separação que ocasiona a morte, pecado que ocasiona a morte. Morte, separação de Deus e todas essas outras coisas como resultado trágico do pecado. Quando Adão oferece o primeiro sacrifício e percebe o resultado da morte de um animal, seu gemido, sua dor, e ele todo ensanguentado, Adão chora. Chora, e Ellen White diz que foi um choro muito mais sentido do que nós temos hoje quando perdemos os nossos entes queridos. Adão sentiu na pele a tragédia da consequência do pecado. Mas olha, pode ser grato porque tem solução, tem um meio, tem um método de Deus consertar tudo isso. Através de Jesus e seu sacrifício na cruz do Calvário, temos esperança de vida eterna, sabendo que o pecado não se levantará novamente e essas trágicas consequências deixarão de existir em nome de Jesus. Amém? Ore comigo, Pai querido. Obrigado porque o Senhor tem o antídoto para a tragédia chamada pecado. Obrigado porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E em nome dele te oramos. Amém.